Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 17, o versículo de número 1. Assim está escrito: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Este foi um chamado que Deus fez a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. O Senhor já havia chamado a ele para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que havia de mostrar a ele. Isso, conforme os estudiosos, se deu quando Abraão tinha aproximadamente 75 anos. E a Escritura nos afirma que Abraão saiu sem saber para onde ia. Saiu em obediência ao chamado que Deus lhe fizera. Deus tinha feito a ele grandes promessas de torná-lo uma nação inumerável, conforme está aqui no capítulo 12, os versos 2 e 3, que diz assim: E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que Deus fez a ele quando com 75 anos. E diz: Era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E diz a Escritura: E partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E ele foi sem saber para onde ia, confiando e obedecendo unicamente a orientação e a direção de Deus para o seu caminhar. Tudo para Abrão, a partir dali, era novo, era desconhecido, mas que passo a passo ele ia conquistando em obediência ao chamado de Deus e à promessa que ele havia feito. Passado agora 24 anos, quando ele está com 99 anos, o Senhor lhe aparece uma outra vez e aparece a ele como sendo o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus poderoso, sublime e maravilhoso. E Deus apareceu a Abrão com que finalidade? A Escritura nos afirma que o Senhor apareceu a Abrão e disse a ele diretamente: Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Após 24 anos andando e caminhando naquilo que Deus lhe havia determinado, ainda para Deus faltava alguma coisa em Abrão, que nesta oportunidade Deus diz a ele de maneira clara: anda em minha presença e sê perfeito. Então, este chamado que Deus fez a Abrão, confirmando-lhe as promessas que anteriormente tinha feito, e a partir dali podemos entender que Abraão teve um novo direcionamento para a sua vida, razão pela qual isso marcou profundamente a vida de Abrão, porque a partir dali o Senhor Deus lhe mudou o nome. E o nome da pessoa era mudado quando havia realmente uma experiência marcante, uma mudança na vida. E assim aconteceu com Abrão. E aqui está, no versículo do capítulo 17 de Gênesis, no versículo que podemos observar aqui, versículo de número 4 a seguir. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é,
e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Abraão era pai elevado. Abraão é pai de multidões. Então, a razão pela qual Deus estava chamando Abraão para andar na sua presença e ser perfeito, era que dali por diante as promessas de Deus começariam a cumprir-se na vida dele, e ele seria então frutífero. E nós observamos então que isto aconteceu. Deus também, com esta experiência de Abrão para Abraão, mudou também o nome de Sara, porque era Sarai, e passou a ser Sara, dizendo o seguinte, que ele haveria de abençoá-la. Sarai, tua mulher, não se chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Ou seja, o nome dela seria agora princesa. Então, veja como as coisas de Deus são características e marcantes, mas é preciso atentar para aquilo que Deus diz. Deus apareceu a Abraão e chamou-o para andar na sua presença e ser perfeito. Desta mesma forma, nós entendemos que o desejo de Deus é chamar também a cada um de nós, a mim, a você, a todos quantos estamos servindo, que depois de atender o chamado de Deus para servi-lo e caminhar na sua vontade, é preciso um aprofundamento maior. Abraão já vinha caminhando, já vinha tendo visões de Deus, já vinha ouvindo Deus falar com ele, mas a partir desse instante, algo significativo estava por acontecer, e por isso havia necessidade de um propósito mais profundo, mais focalizado na presença de Deus, para que o que Deus prometeu começasse então a ter o seu devido cumprimento. Assim como ele fez com Abraão, ele pode fazer comigo, ele pode fazer com você, ele pode fazer com qualquer um de nós que estejamos prontos e dispostos a ouvir a voz de Deus e atender o seu chamado. E ele nos chama para andar com ele. Andar com Deus significa estar próximo, ter comunhão com ele. E quem anda próximo e tem comunhão com Deus, tem aberto para si as bênçãos de Deus. Na proximidade, Deus se dá a conhecer. Nós encontramos na Bíblia outros homens também que tiveram experiências marcantes com Deus a partir do momento em que eles passaram por uma experiência inconfundível e marcante na vida, e a partir dali nós entendemos que o andar deles passou a ser diferente. O andar de Abrão, depois deste encontro com Deus, foi diferente. Como também aconteceu com Enoque. Enoque estava vivendo a sua vida, certamente compreendendo a vontade de Deus e seguindo no meio daquela geração que estava perversa e corrompida, mas Enoque estava ali vivendo. Ao passo que, quando ele tinha 65 anos, e ele gerou um filho chamado Metuselá, e diz-nos a Escritura, e a partir dali, do nascimento deste filho, Enoque passou a andar com Deus por um período de 300 anos. Veja, 65 anos andando, certamente servindo a Deus, mas a partir dessa experiência que lhe marcou a vida, que Deus lhe deu, Metuselá, e no nome Metuselá está registrado que
Deus prometendo que haverá repouso para o seu povo, quando tudo então se cumprir, nós entendemos que este Metuselá foi o último vivente da terra, da promessa de Deus, antes de vir o dilúvio. Porque com o dilúvio, só Noé e seus filhos entraram na arca. Então não havia ali mais ninguém da linhagem santa, pela qual Enoque fazia parte. Então, quando ele entendeu que este filho que Deus lhe deu era um sinal de uma promessa, que quando este filho morresse, o juízo de Deus desceria sobre aquele povo que estava vivendo na corrupção, ele então passou a andar com Deus. E diz a Escritura que ele andou 300 anos e gerou filhos e filhas. Este filho dele, Metuselá, viveu 969 anos. Então, por um período de 300 anos, ele teve a companhia do pai, certamente referendando a ele que a vida dele, o seu nascimento e a sua morte estavam determinados dentro da promessa de Deus para o juízo que ele iria fazer diante daquele povo por ocasião do dilúvio. E então Enoque passou a andar com Deus por 300 anos, e todos os dias dele foram 365. Então, a palavra nos diz o seguinte, que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, a vida de Enoque passou por uma transformação tão profunda ao passar a andar com Deus, entendendo no nascimento deste filho um chamado específico para a sua vida, e ele viveu de tal forma que não experimentou a morte, não viveu até o dilúvio, mas ele viveu 300 anos debaixo da proteção, do poder e da presença de Deus sobre a sua vida. Foi, na verdade, um sinal característico para aquele povo. Se estivesse disposto a andar com Deus, a vida deles teria sido mudada. Eles teriam sido, então, transformados, mas não quiseram, e Enoque não se deixou levar pelo espírito que dominava o povo, mas ele seguiu no seu compromisso com Deus. Então, Enoque foi despertado a andar com Deus na ocasião do nascimento do seu filho. O outro que andou com Deus, nós encontramos aqui, foi Noé. Noé também foi alguém escolhido e separado por Deus, e ele deve ter tido uma experiência na sua vida que lhe marcou, que ele então se desvencilhou de todo aquele povo e aquele espírito que dominava aquela humanidade, aquelas pessoas que estavam corrompendo-se dia após dia, e a Escritura nos afirma que Noé procurou viver de tal maneira na presença de Deus que lhe fosse agradável. Ele, então, era conhecido como sendo um varão justo, um varão reto e que andava com Deus. E por viver nesta condição de vida, praticando a justiça, vivendo na retidão, procurando andar com Deus, ele achou graça aos olhos de Deus. Então, Abraão foi chamado para andar com Deus, Enoque passou a andar com Deus por ocasião do nascimento de Metuselá. Noé andava com Deus e por conta disso Deus o escolheu e o preparou para livrar a ele e a sua família quando mandasse o dilúvio como juízo, cumprimento da morte de Metuselá, 969 anos. Então, Noé foi daqueles também que andaram com Deus. Então, dentro desses três exemplos, Abraão, Enoque e Noé, que andaram com Deus, e que a Escritura registra
estas experiências que estes homens tiveram diante de Deus, nós precisamos conhecer como que podemos também andar com Deus. Só que, para andar com Deus, nós precisamos fazer a sua vontade. Agora, a vontade de Deus é preciso conhecê-la, é preciso experimentá-la, é preciso praticar. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ele deixou escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Um dos pontos que nós conhecemos que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos transformados, é que nós sejamos santificados, porque a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. A santificação vai nos levar, então, a nos separarmos de tudo aquilo que não está de acordo com o propósito e a vontade de Deus, para nos dedicarmos unicamente a Deus. Então, a partir do momento em que nós conhecermos a vontade de Deus e começarmos a praticar a vontade de Deus, nós vamos experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, andar com Deus é algo glorioso, é algo sublime, maravilhoso, que é para aqueles que entendem o propósito de Deus e se colocam à disposição. Então, andar com Deus. O que significa andar com Deus? Abraão andou com Deus pela fé e obediência. Enoque andou com Deus pela comunhão, pela obediência e pela fé. Noé andou com Deus na prática da justiça, na retidão e pela fé. E, portanto, achou graça diante do Senhor. Então, para nós andarmos com Deus e entender o seu chamado para andarmos com Ele, nós precisamos andar em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mesmo porque, para andar com Deus, nós não precisamos ver e saber tudo o que precisamos antes de começar a caminhar. Não, nós andamos por fé e não por vista. Como Abraão, saiu sem saber para onde ia, mas saiu em fé e obediência. Então nós precisamos andar em fé. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas além de andar em fé, é preciso andar também em amor. O amor de Deus que foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado, é com este amor que nós devemos caminhar diante da presença do Senhor nosso Deus. E à medida em que vamos vivenciando e praticando o amor de Deus na nossa vida, junto àqueles que estão à nossa volta, nós estamos nos colocando na condição de andar com Deus. Mas, em terceiro lugar, para andar com Deus, significa demonstrar diante dele a lealdade. Nós temos que ser leal ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, porque agradaremos a um e aborreceremos ao outro. Então, a lealdade que se espera de quem se propõe atender o chamado de Deus para andar com ele, precisa ter a lealdade, guardar-se exclusivamente para o Senhor nosso Deus. Em quarto lugar, andar com Deus significa ser temente a Deus, a semelhança de Jó,
que o próprio Deus testemunhou dele: reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, todos aqueles que propõem-se andar com Deus, é preciso que tenha o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus livra de grandes perigos. Então, é essencial que sejamos tementes ao Senhor nosso Deus. Quinto ponto, para andar com Deus significa ser-lhe fiel, demonstrar a fidelidade, não negá-lo em momento algum, mas manter a fidelidade em todo e qualquer tempo. E andar com Deus significa também, em sexto lugar, estar à disposição do Senhor. Então, andar com Deus significa 6 coisas. Primeiro, andar pela fé. Segundo, andar com amor. Terceiro, andar com lealdade. Quarto, andar no temor do Senhor. Quinto, andar em fidelidade. E sexto, estar sempre disposto para o momento necessário. Então, aqui já vimos que é preciso conhecer a vontade de Deus para praticá-la e, praticando, experimentar. E que andar com Deus tem essas características. Agora, quem se propuser a andar com Deus, a semelhança de Enoque ou Noé, logo, logo, ele será tirado desta terra. Enoque foi arrebatado, não viu a morte. Noé, Deus preparou a arca para dar a ele o livramento. Então, quem se propuser andar com Deus, logo será arrebatado ou terá de Deus o livramento necessário para a oportunidade. Então, veja quão importante e necessário é que nós aprendamos a andar com Deus, andar na presença de Deus, como Noé andou, como Enoque andou, como Abraão andou, e tantos outros que a Escritura registra que andaram na sua presença. Então, nós devemos procurar andar conforme Jesus andou. Jesus veio do Pai, viveu a sua vida aqui nesta terra, fez a vontade do Pai e tinha sempre consigo a presença de Deus. Então, Jesus andou na presença do Pai. Ele próprio disse: eu não posso falar e nem fazer nada se o Pai não vir a fazer primeiro. Então, eu só falo o que o Pai me ordena. Então, Jesus declarou para todo mundo à sua volta que ele andava, que ele foi chamado para andar com o Pai, na presença do Pai. Tal é a experiência dele, que em momentos variados ele clamou ao Pai, dizendo: eu bem sei que tu sempre ouves, mas eu disse por causa da multidão. Entre Jesus e o Pai não tinha nenhum problema. A comunhão era ininterrupta, segura, fiel e verdadeira. Ele seguiu andando na presença de Deus. Então, que cada um de nós procuremos, então, compreender, entender e saber que Deus nos chama para andar na sua presença e que tenhamos a disposição necessária para romper com tudo aquilo que, porventura, podem nos atrapalhar e impedir de termos esta plena comunhão com Deus ao andar na sua presença. Lembremos-nos, ele disse a Abrão: anda na minha presença e sê perfeito. É quase que notório que ouçamos o eco daquela palavra, dizendo a mim, a você, a cada um de nós, é o Senhor nos chamando para mais perto dele, dizendo: anda em minha presença e sê perfeito. Então, chamados para andar com Deus. Como vamos responder? De que maneira vamos nos posicionar? Vamos continuar seguindo adiante sem considerar este chamado glorioso de Deus, que também é para a nossa vida? Se queremos desfrutar a presença de Deus, a comunhão, a intimidade com Ele e as suas bênçãos sobre a nossa vida, só existe um caminho:
andar na presença de Deus. E somos chamados para isto. Atenderemos o chamado ou rejeitaremos? Os que rejeitam continuam da mesma maneira, não há nenhuma novidade, nenhuma experiência de vida, nenhum aprofundamento espiritual. Os que atenderem o chamado e passarem a andar com Deus na sua presença, eles terão diante de si a promessa de Deus, o livramento de Deus, as visões que lhes serão dadas, a revelação e a confirmação do que Deus está para fazer. Ele revela aos seus servos, àqueles que andam na sua presença. Façamos, portanto, o firme propósito de andar na presença de Deus, conforme ele pediu a Abraão, que nós possamos, então, nos colocar à disposição para chamados, para andar com Deus, que nós caminhemos à luz da sua presença, com fé, amor, lealdade, temor, fidelidade e disposição. Lembrando que Deus apareceu a Abraão e o chamou: ande em minha presença e ser perfeito. Enoque foi despertado no nascimento de Metuselá e passou a andar com Deus. Noé foi chamado por Deus para andar na sua presença e Deus o livrou do dilúvio. Então, para andar com Deus, é preciso fazer a sua vontade. Para fazê-la, precisamos conhecer. E como é que conhecemos? Lendo a palavra de Deus, onde a sua vontade está revelada. E andar com Deus significa o que já dissemos: andar por fé, andar com amor, com lealdade, com temor, com fidelidade e com disposição. E quem se propuser a andar com Deus, logo, logo será arrebatado ou levado para um lugar de livramento. Então, que procuremos andar imitando os passos de Jesus, andar como Cristo andou. Quando assim o fizermos, nós estamos andando na presença de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.